23 dias só na água, sem comida. Esse é Júnior Gaino, que está num propósito de 40 dias de jejum. E hoje a gente vai conversar um pouquinho com ele para poder entender um pouco melhor como está sendo e como nós podemos também fazer esse alinhamento de corpo, alma e espírito. Júnior Gaino, de onde começou, de onde veio essa vontade de começar esses 40 dias de jejum? Uma feliz e abençoada terça-feira, Natália. Espero que tudo bem contigo, com a família. Primeiro é uma honra receber você aqui em casa. Amo muito sua família, tenho muito respeito por vocês. E começou lendo a Bíblia. A Bíblia é onde está todos os ensinamentos. E Jesus disse, está em Mateus, que quando jejuarem, não é para ficar com um aspecto de pessoas cansadas, com cabelo mal cortado, barba mal feita, inclusive preciso fazer a minha, que já está ruim, mas amanhã eu vou fazer. E só sigo a palavra. E cada vez que eu faço, eu me conecto ainda mais com o Espírito Santo de Deus. Uau! E o que você tem aprendido nesses 23 dias até hoje? Bom, esse é o meu quarto ou quinto jejum, acho que é o quinto. Eu fiz um primeiro de 4 dias, e esse não era com alguma coisa espiritual, não era com propósito espiritual. Depois eu fiz um de 7 dias, o meu terceiro foi de 21, e o meu quarto de 14. E esse, o quinto, é de 40 dias. Eu quero chegar em 40 dias de forma responsável, mas eu refiz um alinhamento importante que normalmente as pessoas colocam, né, que é corpo, alma e espírito, e eu reordenei isso para um espírito, alma e corpo. Faz bem para todos esses alinhamentos. E até hoje, o que tem sido o maior desafio? Até a que ponto tem sido mais difícil, assim? Qual foi o maior desafio? Para o meu corpo, como eu já tinha feito alguns, eu sei que são 3 dias lutando com a carne. Acho que principalmente meu primeiro dia. Meu primeiro dia, ele me dá abstinência de comida, principalmente carboidrato e açúcar. Então, pode dar um pouco de dor de cabeça. No segundo dia, te dá tontura. E depois do segundo, que tá movimento de tontura, que a gente faz mais devagar, o terceiro, o corpo já começa a entender. O meu, pelo menos, já fala. Aí, esse maluco vai fazer jejum aí. Então, é hora que o corpo entra em cetose. E aí ele começa a se alimentar só da minha gordura. E passando esses 3 dias, aí vem a luta com a alma, com o pensamento. Dá vontade de comer tudo. Até as coisas que eu não gosto. Tem poucas coisas no mundo que eu não gosto. Não, pipoca não dá vontade de comer, não. Pipoca eu não gosto. Mas tomate gelado, se não for seco assim, é difícil minha relação com o tomate. Eu amo o tomate de todo jeito. Só não gosto dele cru assim na salada. Mas se for tomate seco, eu gosto também. Até isso me dá vontade de comer. Então você fica lutando nesses 5 dias. 3 com a carne e 2 com os pensamentos. Depois disso, o que eu posso falar é que seu corpo começa a usar gasolina de avião. Cérebro voa, corpo... Eu que não era de fazer nenhum esporte, nada. Agora, né? No passado eu fiz. Depois de 7 dias, eu comecei a fazer academia. E agora meu corpo tá voando. Se eu precisar correr, agora eu corro. Uau, e a gente normalmente pensa que, tipo assim, perderia a energia, né? Não, o meu... Mas você já chegou a algum ponto, algum dia que você pensou em desistir? Nunca. Todas as coisas que eu faço, eu vou de forma prudente. Eu vou no meu limite. Se eu me comprometi a fazer uma coisa, você pode ter certeza que eu vou fazer. É difícil eu me comprometer. Até porque quando a gente estava no Hub, teve uma que foi depois do meu aniversário, que vamos começar a correr. Eu falei pra galera, vocês estão me comprometendo com isso aí, ó, eu não tô 100%. Mas se eu tivesse feito jejum, eu tinha corrido ela. Hoje eu posso fazer, que hoje já tô de boa. Hoje você já vai treinar já pra fazer maratona então? O Rafa Cunha falou pra mim que o difícil é começar. Ele começou andando, correndo um pouquinho e hoje é maratonista. Quem sabe a gente vai fazer um Ironman junto aí, vamos ver. E o que você sugere para alguém que quer começar a fazer jejum? Alguém que queira chegar a esse ponto de fazer um de 40 dias, mas nunca fez. O que você sugere para essa pessoa? Primeira coisa é entender o propósito. Se o propósito é espiritual ou se o propósito é simplesmente fazer porque faz bem pro corpo. Jejuar faz bem pro corpo, tem autofagia, começa a reorganizar. É muito importante para as células. Elas é uma máquina que a gente está fazendo aqui, uma limpeza da máquina. Então, se for um jejum somente para o corpo, é importante procurar um especialista, mas eu indico bastante. O carboidrato e o açúcar no meu corpo faz muito mal. Me dá preguiça, me dá muita fome, porque é um sistema de energia rápida. Agora, se for de forma espiritual,
que aí é o mais completo, eu digo para fazer a leitura da Bíblia. Eu amo o Novo Testamento. Eu sempre coloco o seguinte: o banco não fica te cobrando 10 vezes depois que você pagou o boleto. O Antigo Testamento fala muito disso. Jesus veio aqui e pagou todas as nossas dívidas. Então, se você puder focar no Novo Testamento, entender que Jesus fez, quanto que Jesus nos amou e como é bom, sabe? Viver com Cristo, tudo dá certo. E eu não estou falando sobre religião, eu estou falando o que Cristo pregou aqui. Então, se for um jejum espiritual, então a leitura da Bíblia te fortalece demais, demais. Então eu começaria, tem muitas pessoas que conseguem fazer só 24 horas, tá? Excelente. Tem algumas que conseguem fazer 2 dias, 3 dias. Eu acho que isso aí é mais difícil do que 7 para frente. Quando você consegue passar de 5, aí você vai ver que o corpo vai tudo, o cérebro. Então, prudente, comece com o que você pode. 24 horas, ok. Se é um pouco mais para frente, melhor. Depois você vai fazendo os prolongados. Eu comecei com 4, depois eu fui indo 1 a 1, conforme eu falei no passado. E o que você espera alcançar após esses 40 dias de jejum? De fato, eu espero alcançar nada. Eu só estou entregando meu corpo e minha vida a Cristo. Então, como Ele mandou, e quando jejuar, eu sou um obediente da palavra. Eu não preciso esperar nada. Eu prefiro ser como Moisés, que abriu o caminho e não entrou na Terra Prometida, mas os descendentes entraram, do que ficar sempre sonhando com a Terra Prometida. Eu fui um soldado e ordem dada é ordem cumprida. Então, Jesus diz em Mateus, né, lá no finalzinho ele fala: bom, agora já não estou mais entre vocês, eu vou subir com o Pai, mas deixo com vocês o Espírito Santo. E nos deu uma missão. Ele falou: ande pelo mundo, batizando todo mundo, mostre os meus ensinamentos e batize o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele mandou: e quando jejuar, eu estou jejuando, e ganhar almas para o Senhor. E também o que você tem feito para ter certeza que está tudo bem, que você está saudável, que não está afetando a sua saúde nesses 40 dias? Bom, eu faço de forma muito responsável. Então você acompanhou hoje os vídeos que a gente está fazendo, eu faço o exame de sangue, então eu faço o exame de sangue periódico, e ali ele me dá os resultados. E eu fico muito atento ao meu corpo. Então eu meço a pressão, então sempre estou olhando aqui. Então, e qualquer outra coisa que me der no corpo, que é diferente disso, bebo bastante água. Então estou bebendo água. Uma vez ao dia, ou até 2, eu coloco sal, mas um sal especial que tem aqui, que chama sal Malden, que ele é rico em sais minerais, para repor meus sais minerais. Mas se eu olhar, ver que meus dedos estão dormentes, alguma coisa assim, se minha pressão tá subindo ou tá caindo, se eu estou tendo alguma tontura nessa época, eu paro imediatamente. Então eu não faço nada de forma irresponsável. Eu tenho controle do meu corpo, tenho uma família maravilhosa, minha esposa é muito jovem ainda para ficar solteira, meu filho ainda precisa de mim um pouco. Se Deus me chamar, eu vou, mas não vou fazer nada para antecipar isso não. Uau. E se você pudesse resumir tudo que você tem aprendido nesses 23 dias e tudo que você tem vivido e que vai viver nesses 40 dias em uma frase, nem que seja para inspirar alguém, o que você resumiria isso, hein? Se for em uma frase ou uma palavra? Uma frase. Em uma frase, fé em Cristo e obediência. E uma pergunta também que eu acho que muitas pessoas devem ter é: qual é essa diferença explica um pouco sobre esse alinhamento de espírito, corpo e alma que você está fazendo e que você fala tanto nos seus vídeos também. Se a gente viver nos tempos de hoje, todo mundo vive eu lendo a Bíblia muito esse ano, a palavra que vem para mim, eu comentei com minha esposa, com meus amigos, a palavra é tempo. Tempo. Então as pessoas que têm ansiedade, ela tem problema com o tempo do futuro. As pessoas que têm depressão têm problema do tempo do passado. Então todo mundo hoje está buscando o tempo, mas ninguém está vivendo hoje. E aí como é? Viver o presente é um presente. Então o corpo o tempo todo, ele quer estar na frente. Então eu quero comer agora, eu estou com fome. O que eu aprendi muito é que todos os eventos sociais têm que ter comida. E aí, às vezes, a pessoa nem quer me convidar porque eu tô de jejum. Eu falei, mas eu quero participar, eu vou em rodízio, eu vou em qualquer lugar porque eu sei que eu tô carregando. Então, primeiramente é esse, o corpo tá sempre querendo ser o primeiro. Prazeres sexuais, que é o que mais tem aí. Então, é hora de você estar alinhado com isso, entender que seu corpo é o último. Depois vem a briga com a alma.
que são os seus pensamentos, seus traumas, tudo que já passou. Então buscar novas experiências e entender que você precisa ir além. Todo dia ir além um pouquinho. E depois, que é o mais importante, é buscar o conhecimento. Porque nós somos um corpo que carrega o Espírito Santo de Deus. E aí, esse que tem que falar primeiro. Se eu te perguntar o que é mais importante, se é as suas vontades ou é de Cristo, eu acho que você vai me dizer que é de Cristo. Então, vamos colocar ele primeiro. Entender, tá com o Espírito com uma grande sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Então, isso que eu sempre coloco. Eu já fiz esse de 21, agora eu superei já o meu de 21, mas, primeiramente, é fazer a vontade de Cristo. Tá com o meu espírito muito, muito em paz e me guiando para o caminho certo. Depois é a fé que só depende de mim. Independente se chove, se faz frio, se faz calor, Deus me ama do mesmo jeito. Deus é fiel. Às vezes a gente que não é. Todas as vezes, e assim, Deus não precisa nada de mim. Ele já é completo. Mas é uma honra poder fazer alguma coisa para Ele. Então esse é o alinhamento que eu tenho entre o espírito, a alma, e depois de mais de 20 dias, eu completando 23, acho que o corpo já sabe que ele ficou em terceiro lugar. Mas é importante porque o nosso corpo é a morada do Espírito Santo. Então eu quando eu estava comendo, comia muita porcaria, gosto de pão, come tudo que vem pela frente, mas não cuida bem do corpo, sabe? Não é... Tá com 118 quilos quando eu comecei, eu já cheguei a ter 120, não é saudável, sabe? É uma coisa que estava me fazendo mal. Então meu peso correto é 80 quilos e não estou fazendo por isso, mas chegar em 80 quilos vai me deixar um corpo perfeito para a morada do Espírito Santo. Amém. E você tem sentido que você tem estado mais próximo de Deus, que você tem sido mais sensível ao Espírito Santo nessa caminhada, nesses 23 dias? Olha, o meu relacionamento com Cristo já é maravilhoso, então eu não tenho nenhuma dúvida sobre esse. Então eu acho que nesse tempo não afastou e nem diminuiu. Porque eu digo, né, que quem é a pessoa que você conhece que tem mais fé da sua vida, assim, desde da origem dos homens? Quem que você acha que é? Jesus. É que Jesus foi o próprio, né? Peraí. Mas quem é que teve mais fé em Cristo? Para melhorar a pergunta. Você já me fez essa pergunta e você já falou a resposta. É? Ai, eu quero lembrar. Abraão. Será? Mais uma chance. Ai. José. Não. Quase. Maria. Não. Pera, tô perdida. Pode falar, perdi. Sou eu. Eu sabia que tinha... Sabe quando eu sabia que tinha... E um dia que eu te perguntar novamente, espero que você fale que é você. Amém. Entende? Amém. Porque fé é isso. Eu tenho muita fé em Cristo. Muita fé. E muito grato por Ele ter feito tudo aquilo por mim, pela minha família e por todos que estão hoje aqui, sabe? Então, essa é a parte que eu nunca tive tão perto e tão longe, porque eu tenho isso dentro de mim. Sim. A minha fé é inabalável nele. Agora, o que eu tô sentindo diferente é que eu tô ainda mais crítico lendo a Bíblia. Então, até mesmo no culto que a gente foi, me dá um outro entendimento, sabe? Então, toda vez que eu leio, se você ler a Bíblia comigo, você vai ver que não consegue sair de um versículo ali, porque eu fico batendo naquele versículo. Veio uma galera aqui fazer o PG em casa, que era para acabar 10 da noite, cara, até quase 1 da manhã, foram embora explodindo a cabeça, depois mandaram mensagem pro apóstolo fazendo perguntas. Então, é porque eu tento buscar todos os entendimentos, sabe? E quando você vai para uma linha, eu tento ir para outra, só para enriquecer, sabe? E depois a gente vai trocando, porque é isso. Senão a gente não vai pensar nos nossos ensinamentos, sabe? Tudo aquilo que a gente trouxe de bagagem. A gente simplesmente vai ficar repetindo. Ah, então eu escuto um pastor de internet aí falando, e aí que ele falou é verdade. Eu acho que não. A minha referência tá aqui, ó. Entende? Todo mundo consegue ler uma Bíblia de estudo, e aqui eu vou fazendo meus entendimentos. E muitas vezes o meu entendimento está além dessa. Então tem que buscar conhecimento em outra. Vou buscar na original, porque essa aqui é a Nova Almeida atualizada. Ela traz um pouco para nossa linguagem. Mas eu tenho que buscar no original para ver se era isso mesmo. Então, várias vezes que a gente está lendo, eu falo assim, não faz sentido na minha cabeça, vamos buscar no original. E quando a gente chega no original, normalmente é mais ou menos do que eu estava pensando. Mas é isso, é buscar na fonte. Se sua fonte é pastor de internet ou padre de internet, tá errado. Busca na Bíblia. Todo mundo tem acesso.
Muito obrigada. Acho que você conseguiu esclarecer muita coisa pra gente, muitas dúvidas que as pessoas tinham, inclusive eu. E se você pudesse deixar uma mensagem assim para as pessoas enriquecer um pouco mais o conhecimento deles no dia a dia, ou se você pudesse dar uma dica para as pessoas que estão te assistindo, o que você falaria? Eu só vou repetir o que Cristo disse. Abraão colocou muita coisa diferente no mundo, respeito demais o que Abraão fez. Moisés fez muitas coisas no mundo, colocou os 10 mandamentos, e Jesus resumiu em 2. Então, só que os 2 que ele resumiu são os maravilhosos. Ame a Deus sobre todas as coisas. Quando é todas as coisas, são todas as coisas. Ame a Deus. E o outro que ele disse é: ame ao próximo como você mesmo, como a ti mesmo. Então, o que eu fiz esse entendimento dessa mesma palavra que está aí, o fazendo o jejum diferente quando você ama o próximo como a ti mesmo, eu sou pecador, eu sou imperfeito. O meu próximo, se eu amo ele como eu mesmo, eu sei que ele também é pecador e sei que ele também é imperfeito. Eu não sou nem maior e nem menor que ele. Não é porque a pessoa é um líder de uma igreja ou qualquer outra coisa assim que ele é maior ou menor que você. Todo mundo é igual. Então, ame a Deus sobre todas as coisas. Não existe nenhuma barreira entre eu e Deus. Jesus já veio para quebrar isso. Então, ame a Deus sobre todas as coisas. E principalmente, respeite o próximo. Só porque é certo e porque é bom, sabe? É muito bom você ser verdadeiro. É muito bom quando a gente erra, eu erro bastante, ir para outra pessoa e falar: me perdoa. Eu cometi um erro e estou arrependido e não vou fazer mais. E procurar não errar de novo. Porque tem muitas vezes que as pessoas pedem perdão e fica sempre repetindo um erro, sabe? Então aprenda. Erre com coisas novas, mas não erre repetitivamente nos mesmos erros. Muito obrigada pelo seu tempo. E, pessoal, se vocês também tiverem mais alguma dúvida, tiver alguma pergunta que vocês queiram fazer para o Júnior, deixa aí abaixo que eu tenho certeza que vai ser um prazer para ele responder. Obrigada. Que Deus abençoe sua vida. Amém. Uau. Deu quanto tempo, cara? Eu não acredito que eu esqueci aquela da resposta daquela. Meia hora?